Boa tarde, estamos começando mais um Essência de Mulher. Eu sou a pastora Cristina Rangel, da Igreja Nova Aliança, aqui de Itaipuaçu. Você é muito bem-vinda, né? Seja bem-vindo aqui no nosso momento, na nossa tarde de adoração, de louvor ao Senhor. Eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando, nós vamos estar agora iniciando este momento de aprendizado, de adoração, de louvor. É uma tarde maravilhosa que eu convido você, minha amiga, a estar conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar, né, contigo nesta tarde para edificar as nossas vidas. No nome de Jesus, né? Feche os seus olhos, nós vamos estar orando. Bendito Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade, glorificamos a ti. Tu és vitorioso, tu és grandioso, digno de ser adorado. Um único Deus, não existe outro como tu, Senhor. Receba nosso louvor, receba, Senhor, nesta tarde a nossa adoração. Nós bendizemos o teu santo nome. Glorificamos a ti, Senhor. Seja exaltado em nome de Jesus. Nós vamos hoje estudar sobre a profetisa Miriam, né? Hoje nós vamos estar ouvindo sobre a Miriam. Eu creio que você vai aprender muito com esta mulher. O texto inicial, o texto que nós estaremos falando, está lá em Êxodo 2, então você já pode abrir a sua Bíblia. E vamos falar um pouquinho dessa história para a gente poder já se situar, né? Miriam, irmã de Moisés, é a irmã mais velha de Moisés, né? Vem Miriam, depois nasceu Arão e depois, por último, Moisés, né? Então, Moisés é o caçula, é o irmão caçula, o irmão mais novo, e nós vamos entrar aqui justamente nessa história do nascimento de Moisés, né? Eles fazem parte da tribo de Levi, como nós vamos ler aqui, um dos filhos, né, de Jacó. Eles estão nesse tempo, eles estão no Egito, vivendo o cativeiro. Eles estão nesse momento, né, no Egito, aonde este povo, o povo de Israel, o povo hebreu, está cativo no Egito. E, né, Arão, pai de Miriam, né, toma a Joquebede e eles se casam. Os dois são da tribo de Levi. Eles se casam e tem então a Miriam. O nome Miriam significa senhora, significa também soberana e rebelião. E a gente vai ver que realmente, né, esse nome vai muito classificar a vida de Miriam. Em certo momento da vida dela, realmente ela se rebela, ela comete, né, um ato de rebelião, e nós vamos estar vendo isso também. Êxodo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio.
A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar, vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, a filha do Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Miriam, nesse momento, ela nasce dentro de um domínio dos egípcios sobre o povo dela, sobre o povo hebreu. Ela via o seu povo, ela via o sofrimento do seu povo, a escravidão que os seus irmãos estavam sofrendo, né? Da qual ela também fazia parte. Imagino que ela ouvia muitas histórias ainda como menina, ela ouvia muitas histórias, ela via o quanto o seu povo estava sendo castigado pela escravidão, né? Pelos malfeitores, né? Egípcios. As 12 tribos de Israel, as 12 tribos, né, que simbolizavam os 12 filhos de Israel, de Jacó, ao chegarem no Egito, né, eles começaram a prosperar. Eles foram convidados a estar no Egito pelo seu filho José e o faraó que ali. Mas passaram-se algum tempo e o novo rei, o novo faraó, não conhecia mais as histórias de José, não conhecia a José. E este povo hebreu se multiplicou muito, né? Cresceu muito. E então o faraó tomou uma decisão de colocar-lhes cargos, colocar-lhes peso, né? Tirar eles dos cargos, né, de honra e colocá-los então em trabalhos braçais. Neste momento, né, estavam se erguendo duas grandes cidades, né, o qual Faraó, então, cidades celeiros essas, o qual Faraó então coloca este povo para trabalhar para ele. E este povo, eles faziam, no seu trabalho, era fazer tijolos. E para fazer tijolos tinham que lidar com barros, com água, né? Eles trabalhavam o dia inteiro naquela lama, naquele barro, carregando, fazendo os tijolos, carregando os pedregulhos, né? Para a construção daquelas duas cidades. Acredito que muitos voltavam durante o dia sujos, né, imundos, com aquelas roupas, né, pegajosas, né, do barro. E ela via esse sofrimento do seu povo. Eles viam a vida sendo entregue, uma vida inteira sendo entregue na escravidão. Eles não tinham mais sonho, eles não tinham mais expectativas, não havia mais neles esperança, porque este povo ficou cativo durante quase 400 anos, né, cativo ali no Egito. Então, aos poucos, eles foram perdendo as esperanças, os sonhos, né, e esquecendo também da promessa de Deus, da promessa que Deus tinha feito para aquele povo, qual pertencia a Abraão, Isaque e Jacó, e eles sendo descendentes deste homem, né, que estava sobre essa promessa. Com o tempo eles esqueceram, e é assim
que a escravidão faz conosco. Assim também é a escravidão do pecado. Ele nos escraviza, né, nos vícios, nas pornografias, nas soberbas da vida, né, nos envolvimentos do pecado, até que nos faz esquecer de todas as promessas que Deus tem para nossas vidas, faz esquecer dos sonhos, faz nos esquecermos dos planos, dos propósitos de Deus e até mesmo arrancando de nós a identidade de Deus em nós. Isso faz, o cativeiro faz isso, a escravidão faz isso, e foi justamente isso que a escravidão fez com este povo. Foi tirando toda a promessa, todos os sonhos, toda aquela palavra que eles tinham de promessa de Deus, e com o tempo eles nem mesmo conheciam mais o Deus que fora de seus pais, né? Mas diante dessa situação, diante disso tudo, surge uma moça, surge uma menina, né, inconformada com aquela situação de escravidão, porque ela cria nas promessas de Deus, ela cria, né, naquilo que Deus tinha falado para os seus pais, né, seus avós, seus antepassados. E então, assim como sua mãe, Joquebede, ela também, né, ela aprendeu com sua mãe a crer no Deus, nas promessas do Deus, da promessa do Deus que tinha falado que daria a eles uma terra que manava leite e mel. E esta mãe Joquebede ensina Miriam as promessas de Deus. E Miriam, uma moça, também cria nesse Deus que o livraria o seu povo. E desde cedo, esta moça que foi chamada por Deus para profetizar. Olha, esta moça começa a profetizar naquele caos. Em meio ao caos, aquela menina começa a profetizar. Eu vejo uma menina dizendo muitas das vezes, né, para as mulheres, né, dizendo: olha, creia no Deus, creia no Senhor, Ele vai nos livrar. Olha, tá difícil, mas creia que o Senhor vai enviar alguém para nos resgatar. Somos o seu povo. Lembra das promessas que ele fez aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu vejo essa menina, então, tentando trazer esperança para esse povo. E muitas das vezes, com certeza, ela deve ter ouvido: isto é impossível, nós estamos aqui neste lamaçal, olha como nós estamos preso a uma servidão sem fim, gastando os nossos dias, a nossa vida numa servidão, comendo das migalhas da mesa de Faraó. É impossível que nós venhamos a sair dessa situação. E esta menina começa a profetizar, começa a lançar sementes, né? Eu acredito neste povo com estas mulheres. Talvez você também esteja numa situação muito difícil, se sentindo escravo, né, desta situação. Talvez essa situação seja enfermidade, talvez seja uma falta de perdão, seja uma ansiedade por uma situação, talvez essa visão, essa sensação de cativeiro, uma prática que você esteja fazendo, né, e isso te dar um sentimento de culpa, um sentimento de insatisfação, de incapacidade. Eu não sei qual é a situação que você deve estar vivendo ou possa estar vivendo e que te tira os sonhos, te tira a liberdade, te tira o sono. Mas nessa tarde, o Senhor, através desse estudo da vida de Miriam, Ele quer dizer que Ele tem poder
para tirar, para te resgatar de qualquer cativeiro, seja no cativeiro da mente, ou seja cativeiro de práticas que você quer se libertar, né? Deus tem poder para agir e tirar e trazer liberdade para você nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia. E Miriam, ela foi, né, um agente de Deus. Miriam foi um agente de Deus para resgatar o seu irmão, né? E mais tarde, um agente de Deus também para resgatar os seus irmãos hebreus. E nós vamos ver, né, algumas características que esta mulher teve e aprender com ela, segundo o texto que nós vimos. Olha, Miriam foi agente de Deus naquele momento para resgatar o seu irmão Moisés, conforme o texto que nós lemos ainda há pouco em Êxodo 2, capítulo 2. Então eu quero destacar algumas características muito importantes desta mulher ao longo da sua vida, né? Não apenas neste texto, a gente vai percorrer alguns outros textos, mas ao longo da vida de Miriam, né? Ela foi agente de Deus para agir naquele povo, né? E ela foi chamada para ser líder. E uma das características que se tem um líder é inconformidade que gera uma atitude positiva. Não é qualquer inconformidade. Você pode estar inconformada com uma situação. Você pode até estar inconformada por um pensamento, uma atitude de alguém. Mas se ela não gera uma atitude positiva, dificilmente você realmente terá objetivo alcançado. Ela não. Ela teve uma inconformidade. Ela não se conformava por ver o seu povo escravo, ela não se conformava de viver aquela situação, né, em que o seu povo estava. Mas essa inconformidade dela começou a gerar nela algumas atitudes e que são importantes para nós. Quer ver só? A primeira coisa que veio, ela começou a questionar: por quê? Por que vivemos assim? Nós precisamos realmente viver assim? E quando ela começa a questionar essa situação em que este povo estava vivendo, quando ela começa a questionar, né, essa situação, ela começa então a indagar até para o próprio Deus. Deus, por que nós estamos vivendo isso? Por que, Senhor, nós estamos passando por isso? E olha só, ela não enxerga, né, como solução, ela não enxerga somente o problema, mas ela vai no centro do problema, ou seja, ela vai na sua origem, ela vai lá buscar a origem, né, do problema para poder resolver. E a resposta, eu quero que você abra comigo, que diz assim, ó, Faraó, então, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Essa foi uma resposta de Faraó. Faraó, ele reconhece que o povo dos hebreus era muito mais numeroso e muito mais forte. Ele viu a potencialidade desse povo, ele via, né, toda a força daquele povo, porém o povo não enxergava a sua potencialidade. O povo não enxergava que eles eram fortes, numerosos, e se deixou ser cativo. E engraçado que a atitude, né, do escravizador, né, do opressor, é justamente essa: abafar a potencialidade que se tem.
A escravidão do pecado é justamente isso. Ele tenta abafar aquilo que você mais tem de potencial e dizer que você é fraco nela, e dizer que aquilo é ruim, e dizer que aquilo é feio, né? Então, se você é uma pessoa extrovertida, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa que alegra o ambiente, com certeza você vai ouvir: você é escandalosa, você chegando, para tentar abafar justamente aquilo que você tem de potencial. Sempre vão falar daquilo que você tem de potencial. Se você é comunicativa, é porque você fala demais. Se você é observadora, né, é porque você é quieta demais, né? Se Deus te fez uma pessoa, né, que saiba convencer, é porque você é convencida demais, você se acha inteligente demais. Sempre vão falar da sua potencialidade. Por quê? Porque é assim a atitude, né, do opressor, a atitude daquele que quer escravizar. Ele sempre tenta abafar a sua potencialidade. Presta atenção nisso. Lá em Provérbios 23, 7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Isso é muito forte. Vou ler novamente. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E isso serve para as duas fontes do pensamento. Se você pensar que você não vale nada, se você pensar que você é fraco, se você começar a pensar nos seus defeitos, a dar a evasão no seu defeito, você realmente vai ser, e sem dúvida você vai se sentir assim. Mas se você começar a pensar naquilo que você tem de potencial, se você começar a alimentar as suas esperanças, os seus sonhos em Deus, daquilo que Deus te prometeu, alimentar, né, as promessas de Deus para sua vida, com certeza ela vai trazer para você o quê? Esperança, ela vai trazer para você firmeza, ela vai trazer para você busca, né, daquilo que Deus tem para sua vida. E foi assim com Miriam. Miriam, né, ela começou a alimentar os seus pensamentos com atitudes positivas, com pensamentos positivos. Ela começou a alimentar um pensamento de ser livre. Ela vivia no cativeiro, ela vivia na escravidão. Mas, podem tentar te escravizar o teu corpo, mas nunca, jamais a sua mente e o seu coração. Ela era cativa, sim, fisicamente, mas na sua emoção, no seu pensamento, no seu coração, ela já estava livre. E ela começou a desenvolver esses pensamentos em Deus, ela começou a crer nas palavras do Senhor e ela procurou uma oportunidade ainda, menina. A palavra de Deus diz que surge uma oportunidade para Miriam, né? Havia uma promessa de um libertador. Havia uma promessa no seu meio de que alguém seria usado para libertar aquele povo. Ela ouviu essas promessas e ela vê então a mãe dela, né, tentando resolver em Deus, buscando em Deus, né, não afogar o seu filho, mas salvar o seu filho quando fez a cestinha com betume. E ela então ela vai observar o que vai dar. Porque ela via sua mãe orando, ela via sua mãe pedindo a Deus para um resgate do seu filho. E ela foi lá observar o que Deus iria fazer. E quando surge uma oportunidade, ela agarra. Você vai ver isso, né? Em Êxodo 2, a partir do versículo 5, né? Desceu a filha de Faraó para se banhar. Miriam está acompanhando o cestinho que vai ali o seu irmão, né? Vendo o que Deus iria aprontar, o que Deus iria fazer com aquela criança como resposta da sua mãe, da oração da sua mãe. E ao longe ela olha e vê a filha do Faraó vindo para se banhar naquele mesmo rio.
e automaticamente os dois iriam se encontrar. Ela então corre e ela se arrisca. E eu quero dizer justamente isso. As oportunidades, quando elas surgem, somente as pessoas que se arriscam, que lutam e que creem, ela alcança os seus objetivos. Ela se arriscou, ela foi ao encontro da filha de Faraó ali. Naquele momento em que a filha de Faraó está descendo para se banhar junto com as suas donzelas, haviam guardas que faziam ali, né, a sua escolta, e ninguém poderia se achegar a uma princesa, ninguém poderia se chegar próximo à princesa, mas ela quando vê essa oportunidade, ela agarra, ela vai para perto e se apresenta e fica ali esperando, e ela vê então a filha do Faraó, né, pegando aquele menino e o coração, Deus aquebrantando o coração daquela mulher quando ela vê o choro daquele menino. Deus, qual foi a ação de Deus neste momento? Aquebrantar o coração da filha de Faraó. E ela vê isso. E quando ela vê, ela percebe que aquelas mulheres, ao invés de afogar aquele menino, ao invés de matar aquele menino, que seria o comum, eles pegam aquele menino e agarram aquele menino e salvam e resgatam aquele menino. E logo então ela corre ao encontro da filha de Faraó para trazer uma solução. Quer que eu busque uma das hebreias para ser a mama, né? Para ser a mama de leite dela, a mãe de leite dele. E então, ela então assim corre e vai devolver aquele menino, que era o irmão dela, nos braços da sua mãe. Ela resolve um problema. E ela crê que através deste milagre, ela crê que através dessa ação, Deus podia operar um milagre que ele já tinha operado ali, mas agora operar um milagre do seu povo. Ela estava vendo, ela era uma moça, e a palavra de Deus aqui diz que ela era já uma moça. E a moça tá aqui, ó, versículo 8. E a moça chamou a mãe do menino. Neste momento, Miriam, né, já era uma moça e correu para chamar a sua mãe, para então ser a mãe de leite do próprio filho, né? Olha como que Deus faz, olha como que Deus já estava usando esta mulher, usando esta menina, esta moça para, né, ser líder, para profetizar libertação para aquele povo. A segunda característica que eu vejo na vida de Miriam e que eu aprendo muito é que ela, além de ser corajosa, ela é uma grande influenciadora. Todo líder nato, ele é influenciador. Todo que exerce liderança, a gente percebe que é influenciador. E eu queria mostrar para vocês assim, ó, influenciar, segundo o dicionário, é modificar o pensamento do outro sem o uso da força ou da imposição. O nosso caráter, ele é moldado conforme as influências que sofremos, né, ao longo em que crescemos. Mas conforme nós crescemos, nós adquirimos a nossa maturidade, as influências, nós continuamos sendo influenciados, nós continuamos ainda ser, né, participante dessa influência. Não muda. O que muda é que nós agora, através da nossa maturidade, nós podemos escolher aquilo que vai nos influenciar e o que nós não queremos que nos influenciamos, sendo influenciados. Então agora nós escolhemos o que vai nos influenciar. Quando nós estamos em crescimento, nós ainda não adquirimos a maturidade, tudo nos influencia. E é engraçado que lá em Provérbios 13, 20, na parte A, diz assim: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Olha que interessante.
Então, olha a influência que um sábio faz na nossa vida. Se andamos com um sábio, nos tornamos mais sábios. Mas também o ao contrário também é verdadeiro. Se andamos com tolos, nos tornamos mais tolos, né? A palavra de Deus, ela é assim, ela é tanto pro sim como pro não, né? Então, aquele que anda com sábio se torna mais sábio, mas aquele que anda com tolo se torna mais tolo. E Miriam é uma grande influenciadora. Miriam começa a influenciar essas mulheres, né? A falar deste libertador, a falar desse Deus maravilhoso. Ela ali já era a profetisa. E como que você sabe disso, Cristina? Porque Miriam, nós vamos ver mais à frente, lá em Êxodo 15, abre lá comigo, Êxodo 15, né? Nós vamos agora falar de um outro momento, né? Este momento que nós falamos atrás era o momento de Moisés bebê. Nós não estamos falando da vida de Moisés, passa-se o ano, quando Deus fala com Moisés para libertar esse povo, né? Moisés já cresce, já é um homem feito. Quando Moisés volta para resgatar o povo, entenda, Moisés já é um homem de 80 anos. Ele passou 40 anos, né? Quando ele mata o egípcio. Depois mais 40 anos no deserto. Ele então está ali. Moisés já é um homem, né? E Miriam também já é uma senhora. E quando Moisés resgata este povo, quando Moisés, né, através de Deus, tem ali as 10 pragas, eles estão andando, e quando chegam ali no Mar Vermelho, né, em frente ao Mar Vermelho, e que Deus então livra esse povo do mar, né, dos egípcios. E eu não vou ler essa parte, você pode estar lendo, essa passagem está no Êxodo 14, 15 é a canção de Moisés. Moisés começa a exultar, a cantar pelo livramento que Deus fez por aquele povo. Atrás vinha o faraó e seus soldados para matar, para dizimar todo aquele povo. Na frente, o Mar Vermelho, aonde eles não poderiam atravessar. Deus então manda Moisés tocar naquele mar. Aquele mar se levanta formando paredes enormes de água e o povo passa um pé seco, né? Por aquela estrada, por aquele caminho, por aquele mar. E quando eles chegam lá do outro lado, Faraó e seus cavaleiros, né, começam a atravessar aquele mar, né? Os cavaleiros de Faraó entram então ali naquele caminho para perseguir o povo. E a palavra de Deus diz que Deus então, né, fecha aquele mar, matando todos aqueles soldados, né? E quando isso acontece, Moisés começa a exultar, Moisés começa a cantar, Moisés começa a glorificar a Deus. E não menos diferente, esta mulher, Miriam, né? Esta mulher, ela pega seu tamborim e ela começa a dançar, exaltando ao Senhor no meio do povo. Ela chama aquelas mulheres para adoração. Ela chama aquelas mulheres para a adoração a Deus, a louvor a Deus com seus corpos, a dançar para o Senhor. E é a primeira vez que nós vemos aqui citado na Bíblia a dança para o Senhor, a festa para o Senhor. Ali foi feita uma festa para o Senhor. E é a primeira vez que aparece uma dança voltada para o Senhor na Bíblia, é através da vida dessa profetisa, através da vida desta mulher, Miriam. E ela não era uma menina, ela não era uma jovem, ela já era uma mulher com a sua idade já avançada. E eu quero trazer para você, se você acha que você está muito velha para
influenciar esta geração, para influenciar a geração, né, que se está se levantando agora, você está muito enganada. Deus também pode te levantar ainda para influenciar esta geração. E eu quero dizer, nós precisamos influenciar esta geração. Esta geração precisa conhecer, é uma geração que ainda não conhece a Deus, é uma geração que está crescendo sem conhecer a Deus, sem conhecer dos seus milagres, sem conhecer da sua palavra, sem conhecer das suas maravilhas. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, um Deus que transforma o nosso corpo, transforma a nossa mente, transforma a nossa vida. E é uma geração que não conhecem a Deus. E nós podemos ser mulheres, nós podemos influenciar esta geração, eu creio. Jesus, né, ele usa elementos para ensinar que precisamos ser influenciadores do mundo. Ele usa 2 elementos que ele fala, sal e luz. Que nós devemos ser sal e devemos ser luz no mundo. Isso é influenciar ativamente o mundo. E não ser influenciado. E não se deixar ser influenciado. Você tem influenciado ou você tem sido influenciada? As circunstâncias, as situações em que vivemos, você influencia ou você está sendo influenciada? Nós estamos aí vivendo num momento de pandemia, nós estamos aí vivendo num momento em que as pessoas estão assim desesperadas, agora até um pouco mais tranquilo, mas muitas pessoas ainda sofrendo com isso. Sendo influenciado pelas notícias, sendo influenciado pela economia, sendo influenciado pelas facções políticas. E você? Você está sendo influenciado também pelo que o mundo diz? Ou você é influenciado por aquilo que a palavra diz? O Senhor é o meu Redentor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre, lançando palavras, né, para que possa trazer pensamentos positivos, para que você possa ter uma mente transformada no Senhor e também lançando essa mesma palavra para as pessoas que te ouvem. Você tem sido influenciada, tem sido sal, tem sido luz para o mundo em que você está? Influencie essa geração, influencie essas mulheres, e seja influência na sua família, na sua casa. Amém? A terceira característica que eu vejo está lá em Números. Nós vamos pular agora e vamos dar um salto lá para Números capítulo 12. Números capítulo 12 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi a Miriam. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo?
meu servo Moisés. E a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente precedemos e pecamos. Ora, não seja como ela um aborto que sai do ventre de sua mãe, tendo metade da carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se teu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detido 7 dias, fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Até aqui, amadas. Olha só o que aconteceu. Depois dele estarem caminhando no deserto, terem visto tantos milagres no Senhor, Miriam erra ao se opor à liderança do seu irmão Moisés, um comportamento invejoso, né, de disputa de autoridade e reconhecimento. Miriam, então, começa ali a falar para Arão, e os dois começam a falar contra Moisés. Deus pune Miriam porque veio dela o fomentar, veio dela o colocar os irmãos contra um ou outro. Então Deus chama os irmãos e pune Miriam com lepra. E a manda ficar fora do arraial por 7 dias até que ela se curasse. Moisés, o seu irmão, ao ver isso, né? Moisés então começa a interceder pela sua irmã a Deus, para que ela possa viver. Engraçado que nós vimos no início da vida de Moisés, a sua irmã indo lá, né? A sua irmã indo como um resgate, indo como uma resposta de Deus, sendo ali um agente de Deus para trazer, né, o resgate para a vida de Moisés. E agora, anos depois, né, depois de uma longa caminhada, Moisés tem que interceder para sua irmã, pelos pecados da sua irmã, pela lepra da sua irmã, pelas feridas da sua irmã, para poder lhe salvar a vida também. É assim, amados. Isso que eu quero trazer. Olha, 1 Coríntios 10, versículo 12, diz assim: Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não é assim com a gente? Aquele que cuide está firme, tenha cuidado. Aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Não julgue que seja santo, não julgue que esteja forte demais, não julgue que não vai acontecer jamais algo. Não se julgue totalmente forte. Eu costumo dizer que o nosso telhado é de vidro. Cuidado, né? O que levou, na verdade, a Miriam ir contra, né, o Moisés, a julgar a Moisés, não foi apenas o casamento dele com uma mulher que não seja hebreia. Na verdade, o princípio, a intenção de Miriam era o orgulho. Ela estava motivada pelo orgulho e ela menosprezou a misericórdia do Senhor, né, que em ter livrado eles lá do Egito. Ela se esqueceu que Moisés foi um agente de Deus para o resgate daquele povo da escravidão. Sabe o que aconteceu? Era como se Miriam tivesse cuspindo no próprio Deus, rejeitando
de Deus. É o ditado que diz, né, cuspir no prato que comeu. Né? A gente tem esse ditado. E presta atenção nessa frase que eu quero trazer para você. Aquele que se orgulha de possuir muita graça, na verdade, tem pouca graça de que se orgulhar. Aquele que acha que está muito forte, aquele que acha que merece muito a graça de Deus, né? E se orgulha por isso, tem pouco a se orgulhar pela intimidade ou pela graça, porque na verdade não entendeu nada ainda. A palavra de Deus diz assim, ó, em Paulo, ele nos ensina lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo 11, diz assim: fui nércio, significa fui louco, fui ignorante, fui burro em gloriar-me. Ele estava dizendo, olha, eu fui muito burro em dizer que eu fui no céu, que eu vi coisas inefáveis, porque logo depois que eu fiz isso, eu ganhei, foi sabe o quê? Um espinho na carne, para me lembrar que eu sou pecadora, que eu sou pecador. Então eu fui muito burro em gloriar. Gloriar significa ter fama, reputação, orgulho, magnificência, prestígio, satisfação, vaidade, mérito, superioridade, vanglória. Alguns dos atributos aqui, segundo o dicionário. Em que você tem se gloriado? Em que você se gloria? No seu cargo? No seu diploma? Na sua inteligência? Na sua segurança? Nos seus recursos financeiros? No seu ministério? O que você tem se gloriado? Aquilo que tem te trago mérito, vaidade, orgulho. Aonde está o teu tesouro? Ali também estará o seu coração, a palavra diz. Né? Às vezes eu vejo pessoas se gloriando, né? Dentro do seu ministério, dentro do seu afazer, dentro da sua inteligência, que é muito inteligente, mas eu quero trazer para você que a melhor coisa que podemos nos gloriar é em conhecer a Cristo. A melhor coisa que temos, se é para nos gloriarmos, se é para termos satisfação, se é para termos orgulho, se é para termos, né, uma boa reputação, é de conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, ao amor de Deus, ao amor do Senhor Jesus. Né? Jeremias 9, 24 diz assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Miriam, ela aceitou a repreensão, né? E se arrependeu. Você não vê aqui em nenhum momento Miriam se lamentando. Ah, mas só eu que fui repreendida. Cadê o Arão? Miriam, você não vê Miriam reclamando. Mas por que eu tenho que ir para o arraial? Não dá para eu ficar aqui dentro da minha tenda, escondida. Eu tenho que ser exposta. Ela foi exposta, né? Todo o arraial ficou sabendo. Por quê? Porque Moisés, não vamos sair mesmo? Porque Miriam está com lepra. E aí, Moisés, nós vamos nos mover? Não, tem que durar 7 dias porque a Miriam está com lepra. Ela foi exposta para todo o arraial. O seu pecado foi exposto em todo o arraial e ela aceitou a repreensão. Ela se humilhou, ela se arrependeu de ter feito o que fez, de ter ido contra a liderança. Não somente por ter ido contra a liderança, mas por ter ido contra o próprio Deus. Deus, ele coloca agentes na nossa vida para nos resgatar dos nossos cativeiros.
Talvez Deus usou alguém em algum momento para te livrar de algum cativeiro, para te ensinar a palavra dele, e assim você se libertou, porque muitas das vezes a gente pensa, né, que é somente da idolatria, do pecado, né, ao conhecermos Deus. Não, em todo momento nós precisamos nos libertarmos de nós mesmos, e aí Deus usa agentes para nos ensinar. E muitas das vezes, lá na frente, depois de liberto, nós olhamos e começamos a julgá-los. Começamos a ir contra as suas lideranças. Ei, o que eles fazem não está no seu mérito. Isso Deus é quem irá julgar. Deus é quem irá dar segundo a cada um, a obra de cada um. Não nós. Nós devemos apenas ter um coração grato, um coração agradecido. Eu prefiro a Miriam que dançou o tamborim, que pegou o tamborim e foi dançar. Eu prefiro a Miriam, a profetisa, a que tinha visão, a que tinha, né, a intenção do resgate do povo, a que vinha profetizar nos lares. Eu prefiro a Miriam que estava sempre dizendo, sempre bondosa, com uma palavra de trazer ânimo, uma palavra de trazer em seus lábios louvores ao Senhor. Não a Miriam que pelos seus lábios estava julgando o seu irmão. Não a Miriam que através dos seus lábios estava acusando o seu irmão. Eu prefiro a Miriam que com as suas mãos estava edificando, com os seus lábios estava adorando, do que a Miriam que lá se achava muito digna, que se achava muito profeta, que se achava muito íntima de Deus. E Deus coloca ela no lugar dela. Se é que eu falo contigo, se é que eu falo com profeta, se tiver algum profeta aqui, eu falo em sonhos. Muitas das vezes Deus nos coloca nos nossos lugares. Ei, se Deus está te usando, não é pelo seu mérito. Se Deus está usando os seus lábios para falar com alguém, ei, não é por você. Não é por quem você é, mas por quem Ele é e faz de você um vaso novo, um vaso brilhante, um vaso de valor. Nunca perca essa essência, que não é por quem você é, mas sim por quem está dentro de você, que te valoriza. Você tem valor sim para Deus, muito valor para Deus. Por isso que Ele deu e se entregou por nós, né? Se entregou o Filho dele por nós, para nos resgatar. E se hoje Deus te coloca num lugar de honra, se Deus te coloca num lugar onde você pode testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, para poder profetizar na vida de alguém, libertar os cativos, porque Ele nos chamou para ser isso, influenciador. Sermos sal, sermos luz, sermos aqueles que libertam dos cativeiros do pecado as pessoas. Mas nunca se esqueça do seu lugar de adorador, de profeta, de sermos humildes em sermos usados por Ele. Nunca tente se igualar ao outro. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua função. Miriam errou em querer ser aquilo que ela não foi chamada para ser. Ela foi chamada para ser profetisa. E ela exercia uma grande liderança entre as mulheres. Porém, o seu irmão, Moisés, ele foi chamado não só por profeta, mas juiz, mas também como líder de todo o povo, né? Aquele em quem Deus escolheu para tratar boca a boca com ele. Então, não queira galgar a posição do outro. Apenas continue a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Tendo a certeza que Ele te levará em lugares lindos e altos, porque assim diz a palavra: os meus pensamentos são maiores, são melhores que os teus pensamentos. Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida. Fique com essa palavra, fique com esse ensinamento, né? Que você possa aprender com a vida de Miriam.
uma mulher extraordinária, uma mulher corajosa, uma mulher influenciadora do seu tempo, uma mulher de visão futurista, uma mulher que sabia adorar ao Senhor, a tocar no coração de Deus. Que você seja essa mulher, né? Que seus lábios estejam sempre palavras de vida, que seus lábios estejam sempre com uma palavra que venha influenciar gerações, né? Essa geração para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês. Tchau.